Olá, boa noite. Então, só retomando, né? Semana que vem, a segunda-feira do mês. É um dia em que a casa trabalha com a falange, com a espiritualidade dos pretos velhos e caboclos. E no dia 13 de maio, que é a quarta-feira, em muitos centros espíritas terão uma celebração. Não se fala comemoração, né? Se fala uma celebração desses trabalhadores incansáveis que estão conosco em todos os momentos. Tem pessoas que querem ser atendidas por eles, né? Por esses espíritos, por essas falanges, e nós somos. É um exemplo que os pretos velhos dão para todos nós, da sua simplicidade e de não se revoltarem com a missão dada. Muitos já estão evoluídos, mas talvez eu, pela minha visão, os enxergo ainda pequenos, né? Isso é um equívoco que nós temos que mudar, tá? Então, segunda-feira que vem, aqui na casa tem esse atendimento, essa celebração com a falange de pretos velhos, caboclos, né? E como nada é por um acaso, a última música que o coral cantou, Oração pela Família, a gente já vê todo um preparo da espiritualidade benfeitora com cada um de nós. Porque ninguém faz sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Deus, quando fez tudo, né? Especificamente, vamos falar aqui do planeta Terra. Quando Deus, né, chamando as inteligências angélicas, Cristo, entre essas inteligências angélicas, formou, né, o planeta Terra. Primeiro Ele nos deu tudo. O reino mineral, o reino vegetal, os animais, fez as águas, a terra. Por último, Ele nos fez, nos dando, por meio do seu sopro, a nossa formação humana. E desde então estamos aqui. Isso demonstra para nós que Deus primeiro criou tudo, por último nós, para que nós possamos nos utilizar das bênçãos da sua criação. Bênçãos da sua criação. Nós precisamos uns dos outros, e a gente vê isso muito claro, inclusive nessa noite aqui. Porque mesmo que você talvez não seja espírita, se você aqui está, é porque você está recorrendo à espiritualidade, não é? Você busca um tratamento, você está fazendo um tratamento, você recorre à espiritualidade benfeitora, à cura. E algumas músicas que o coral cantou, e é interessante que muitas vezes a gente presta mais atenção na música do que na própria palestra, porque quando nós cantamos a gente coloca sentimento. A gente expressa, a gente extravasa aquilo que está dentro de nós. E uma das músicas que o coral cantou foi Entra na minha casa, né? Faz um milagre em mim, que é a música do Zaqueu. Ora, o milagre só acontece se eu acreditar. Se eu colocar fé naquilo que eu estou fazendo. E é interessante o que a Silvia falou no final. Domingo próximo agora é Dia das Mães. E a gente tem um exemplo de Maria de Nazaré, que quando o anjo vem e fala para Nossa Senhora, né? Do seu ventre nascerá o Filho de Deus, o Salvador. O que ela fala? Ó Senhor, seja feita a vossa vontade. Serva sou de todo o amor que me cabe. A história decorre, né? Jesus nasce, cresce, depois faz, né? Caminha entre nós, demonstrando a presença do Senhor, perdoando, curando, restaurando, não excluindo, mas esteve e está
entre nós. Mas, mesmo condenado pelas leis humanas, o que Nossa Senhora vai falar? Está lá no livro do Humberto de Campos, da psicografia de Chico Xavier, Boa Nova, maravilhoso livro, vale a pena a gente ler. É o último capítulo. Maria de Nazaré vai falar novamente: ó Senhor, seja feita a vossa vontade. Serva sou de todo o amor que me cabe. Entre tantas reflexões que nós podemos fazer, nós vamos destacar aqui algumas. Fé, confiança e entrega. Entre características assim elevadíssimas de Nossa Senhora, de Maria de Nazaré, essas três são fortíssimas e são pilares para nós, inclusive para essa noite. A entrega, a confiança em Deus. Porque o milagre só acontece se eu acreditar, mas se eu trabalhar em mim também. Porque nós sabemos, né? É muito posto para nós isso. Eu estou recebendo, desde o momento que nós pensamos em vir essa noite aqui. Cantamos, já estamos recebendo o passe, o amparo da espiritualidade. Mas se quando eu sair daqui, o meu pensamento continuar o mesmo, as minhas atitudes, o que eu falo, os meus julgamentos, os meus preconceitos, se eu não buscar uma mudança íntima, de nada valerá. E isso ninguém pode fazer por nós. Somos nós que temos que fazer por nós mesmos. Então a mudança é de dentro para fora. Nós recebemos elementos exteriores. Eu recebo uma conversa fraterna, uma orientação. São elementos exteriores que eu internalizo e a partir dessa reflexão eu vou percebendo que eu preciso mudar. E é interessante porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu já não tenho mais idade, eu sempre fui assim. E aí é que está a restrição do pensamento. Tem uma história de Chico Xavier, ele trabalhava no centro espírita, e foi um senhor lá no centro que ele trabalhava, e falou assim: Chico, eu queria muito ver a minha mãe. A minha mãe desencarnou e eu não consigo vê-la mais, e isso está me entristecendo. Aí o Chico falou assim para ele: mas a sua mãe está aqui. E aí ele fala: mas eu não consigo vê-la, queria muito ver a minha mãe. Aí o Chico pega esse senhor pelo braço, eles saem assim, para o pátio, né, do centro espírita. E aí o Chico fala para ele: olha para o céu. Você acha que o céu é finito, tem fim ou infinito? Aí o senhor fica olhando, né? Ele dá uma caminhada, ele vai percebendo outras estrelas. Aí ele fala assim: ah, aqui é noite, do outro lado do mundo é dia. Eu acho que o céu é infinito. Aí o Chico fala para ele assim: se lá é infinito, por que que aqui, no pensamento, é finito? Se você busca ver, aí o Chico fala para ele, né? Se você busca ver a sua mãe com os olhos da matéria, talvez você não enxergará mesmo. Agora, se você buscar sentir a presença da sua mãe e conversar com a sua mãe por meio da oração, você perceberá a presença dela. E isso, para o Espiritismo, é muito claro. Porque Kardec, aqui no livro dos Espíritos, na introdução, Kardec é o homem, né? E é bom que a gente ressalte aqui. Allan Kardec nasceu lá na França, no começo de 1800. Ele não era espírita, ele era um estudioso, investigador, pesquisador. E lá na França começaram a ter movimentos de mesas girantes. E ele é convidado a assistir uma dessas sessões. A princípio ele não vai, mas depois, por insistência, ele acaba indo. Aí então ele descobre
manifestações ele começa a investigar. E aí então ele reúne esse conhecimento que tinha, já havia alguns escritos, né? Ele reúne esse conhecimento e ele é muito íntegro quando ele fala: a doutrina espírita não é minha, né, Kardec, mas sim dos espíritos. E olha que interessante, porque na introdução do Livro dos Espíritos ele fala assim: há 3 categorias de pessoas: as materialistas, que acreditam que acabando a vida no planeta Terra acaba-se tudo, não há uma continuidade. Há uma outra categoria, as espiritualistas, que acreditam num pós-morte, mas que não há uma relação conosco, com o planeta Terra, né? Vai-se para algum lugar, que daí não tem mais uma comunicação, uma proximidade. Essas pessoas são espiritualistas. E os espíritas, pessoas que acreditam na continuidade da vida, na proximidade entre o mundo invisível e o mundo visível. Você acredita em quê? Você acredita que acabando a nossa existência aqui, acaba-se tudo? Ou você acredita numa continuidade? Você acredita que morrendo nós nos tornaremos santos? Será redimidos os nossos pecados, os nossos erros? Ou há uma continuidade? Então, Kardec ele vai fazendo, né, esses questionamentos e traz para nós aqui no Livro dos Espíritos, que nós trouxemos uma pergunta que é a 627. Kardec vai perguntar assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Para quê? Que os Espíritos, então, a partir de 1850, 1840, começam a dar as comunicações, as manifestações. Se Jesus já tinha falado para nós isso há mais de 2000 anos, antes de Jesus já tinham também as comunicações. E a espiritualidade vai falar assim para nós: Jesus, à sua época, falava muito por parábolas, porque era do entendimento das pessoas daquela época. Hoje, há muitas transformações, há muita oportunidade da gente entender e colocar em prática aquilo que Jesus falou. E olha que interessante, porque se eu leio a Bíblia, se eu busco no Evangelho de Jesus, por exemplo, aquele que perseverar até o fim será salvo. E daí a gente fala assim: ah, mas está tão difícil, né? Eu acho que eu não vou mais buscar uma transformação, não. Tá bom do jeito que tá, porque eu vejo que o meu próximo não está fazendo nada, né? E Jesus nos fala assim: porque a injustiça aumentará, o amor de muitos se esfriará, não é? Se eu uso o Evangelho de Jesus para justificar a minha paradeira, eu não querer me transformar, eu estou restringindo também. Agora, se eu busco nos ensinamentos de Jesus uma motivação, um impulso para eu continuar, aí eu vou estar transformando-me intimamente e não restringindo nem o pensamento, nem as atitudes. Mas isso requer compromisso, disciplina e responsabilidade. Coisas, itens que hoje na nossa sociedade está muito questionável, né? Digamos assim. Para que vai fazer isso? Mas se isso está acontecendo, onde está Deus? Por que Ele permite? Mas não são escolhas nossas? Né? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, nós vamos vendo os limites.
as escolhas que fazemos. E essa é a justiça de Deus. Eu sou responsável pelo que eu faço e pelo que eu fiz. Então Kardec, em outro livro lá na Gênesis, ele fala assim: Deus reúne o passado, o futuro no presente. O que eu estou fazendo aqui agora? O que eu estou fazendo nessa atual reencarnação? Mas para você que não acredita no Espiritismo, o que você está fazendo na sua vida? Isso faz diferença. Isso faz diferença para o outro também, mas faz diferença, sobretudo, para você. Então, quando a gente canta aqui, entra na minha casa, entra na minha vida, e aí no final cantamos, Espírito, Espírito, eu navegarei, né? Que desce como fogo, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. Independente da idade cronológica, eu tenho que pensar na minha transformação de pensamento, porque a cura começa no pensamento. Por isso que Jesus vai falar, orai e vigiai. Vigiai os pensamentos e orai. Isso faz a diferença na nossa vida. E olha que interessante, porque daí aqui na questão 459, Kardec vai perguntar assim, influenciam os espíritos na nossa vida? O que você acha? Você acha que você sofre influenciações do meio que você está? As pessoas que você convive, a energia que ela lhe transmite, a energia que você passa, você acha que isso tem a ver ou não? Porque é isso que Kardec pergunta. Os espíritos influenciam na nossa vida? A espiritualidade vai responder sim. Muitas vezes são eles que vos regem, são eles que vos orientam. Através do quê? Do pensamento. Então, se eu estou aqui agora, nós estamos aqui sentados confortavelmente. Se o meu pensamento está elevado com Jesus, com a espiritualidade, os meus problemas, as minhas dificuldades encontram consolo. Nem sempre eu entenderei a verdade. Nem sempre a verdade me será revelada nessa atual existência. Por misericórdia de Deus. Porque no Espiritismo tem algo que é muito interessante, que ao mesmo tempo também é angustiante. Ora, se nós temos essa proximidade com o plano espiritual, por que a gente não lembra do que fomos em vidas passadas? Por que eu não sei? Por que eu não me lembro que eu tenho uma antipatia por determinada pessoa? Por que eu me casei? Por que eu tenho um patrão assim? Por que eu tenho uma dificuldade de relacionamento? Por que meu filho? Por que a minha esposa? Por que eu não me lembro disso? E a espiritualidade vai falar assim, os espíritos se abstêm de fazer o trabalho que é dado ao espírito fazer. Ou seja, se abstém de nos esclarecer de pronto o que eu preciso fazer para me reparar com a lei. Então, os espíritos influenciam na minha vida? Muito. Agora, eu tenho, por livre-arbítrio e escolha, decidir quem eu quero que me acompanhe. Aí vai depender do quê? Da minha faixa vibratória, do meu pensamento. Se eu penso coisas boas, são espíritos nessa faixa vibratória que se aproximarão de mim. Agora, se eu penso coisas ruins, quem você acha que vai se aproximar de mim? E é tão sutil que vai se envolvendo, quando eu percebo, eu já sou uma pessoa reclamona, amargurada, pessimista, já não acredito mais nas coisas,
E aí, quando vem pensamentos assim, o orar e vigiar, eu afasto. É difícil? Muito difícil. Porque as dificuldades estão aí. É interessante porque Divaldo Pereira Franco, o médium baiano, a gente pode assistir, é de graça, pelo YouTube, o filme chamado Divaldo Mensageiro da Paz. Ele é um espírita, né? Teve muitas dificuldades na vida, mas muitas mesmo. Aí no final já da sua caminhada terrena, ele distribuía sanduíches para os andarilhos, né? Para moradores em situação de rua. E certa vez ele levou um sanduíche para o andarilho, entregou, e o andarilho não quis. Empurrou o Divaldo, jogou o sanduíche no chão e falou assim, e aí o Divaldo fala para ele assim: olha, tudo bem, você tem todo o direito de não aceitar, mas amanhã estarei aqui, fique com Deus. Aí esse senhor fala assim: Deus? Cadê Deus? Olha a situação que eu estou, onde está Deus? Aí o Divaldo chega bem pertinho dele assim e fala assim: Deus? Deus é você, que me testa todos os dias, para ver se eu continuo na caminhada com o bem. E não é assim? Quando a gente decide a mudanças, a transformações, a nos desvencilharmos, como Paulo de Tarso fala, né? A nos libertarmos do homem velho, não vão surgindo situações para que a gente continue da forma como estamos? E muitas vezes. Você quer ver só o evangelho no lar? O evangelho no lar é um remédio salutar, que ajuda não somente a sua casa, mas a sua vizinhança, o seu bairro, a sua cidade, o planeta Terra. O que é o evangelho no lar? Você vai escolher um dia da semana, um dia, um horário. Você vai pegar um livro com mensagens positivas, mensagens fraternas, pode ser a Bíblia, pode ser o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro que traz boas energias, uma boa leitura. Você vai fazer a leitura em torno de 10 minutos, 15 minutos, vai refletir. Você vai tomar um copinho de água. Esse é o Evangelho no lar. Você começa a fazer uma semana, 2 semanas, aí na terceira, naquele dia, naquele horário, é o telefone que toca, é um imprevisto, eu não estou bem, não, amanhã eu faço. Você está vendo? A gente se propõe, é uma coisa dentro da nossa casa, e acontecem empecilhos para que não façamos. Como é assim, muito tênue a linha que separa o bem e o mal, a luz da treva. Agora, essa linha tênue, quem decide somos nós. Que lado que eu quero estar? E é tão interessante, né? Porque a espiritualidade traz para nós, e Jesus também exalta para nós, que aqueles que têm compromisso, que têm um esclarecimento, eles têm, pelo compromisso com Deus, em auxiliar aqueles que estão atrás, na retaguarda, na caminhada. Então, aquela pessoa que me faz mal, que eu tenho uma antipatia, pela lei divina, eu ainda rezarei por ela. É da lei de Deus. Por isso que é muito claro para nós quando Jesus fala assim: somente o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Só o amor muda o que eu já fiz equivocadamente na vida. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos comungamos com o Pai, não é para nós nos sentirmos culpados, com vergonha. É para nós nos sentirmos amparados e amados por Ele. E aí, diante desse amor,
nós temos condições da reparação. Então, passado e futuro unidos no presente. Que façamos dessa noite um recomeço, uma renovação das energias, das forças positivas, das sementes do bem que estão em nós, porque nós somos de Deus. Que todos nós tenhamos paz de Jesus e amor de Maria. Que assim seja, graças a Deus. Eu escutei a palma lá.